E aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do Quero Ser Engenheiro e hoje estaremos aprendendo sobre pórticos. A gente pode analisar os pórticos como sendo uma junção de vigas. Então vocês vão ver que é simplesmente subdividir em vigas pelo método das barras e nós. Vamos aprender aqui nessa aula. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre é a classificação. Tem no livro do Marta, esse daqui que eu deixei aqui, ele explica certinho os conceitos de hiperelasticidade, que é a determinação se a estrutura, se o pórtico, essa conta aqui que eu vou mostrar, ela serve também para vigas, tá? Mas é mais específico para pórticos. Então, analisar a hiperelasticidade. Assim que a gente vai analisar, a gente vai classificar os nossos pórticos. Então, é simplesmente o Gzão, o G, que a gente chama de hiperelasticidade, é o número de componentes de reação de apoio, então, as reações de apoio, seja móvel, seja fixa, mais 3 vezes o número de anéis. Anéis, a gente vai ver que são pórticos fechados, eles formam um ciclo, vamos dizer, um anel. Menos 3, mais o número de equações vinda de articulações internas. Então, apenas para já classificar aqui, a gente tem que se o nosso G é menor que 0, nós temos uma estrutura hipostática. Se o G é igual a 0, nós temos uma estrutura isostática. E G maior que 0, ele é hiperestático. Então vamos ver um exemplo aqui para entender bem esse conceito de hiperelasticidade. Então, temos aqui o nosso pórtico. Então, a equação diz número de componentes de reação de apoio. Então, é simplesmente estas reações aqui. É o número dessas reações. Então, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, certo? Nós temos o nosso V1, o nosso N1, o nosso V2 e o nosso N2, certo? As forças normais e cisalhantes. Agora lá, número de anéis. Então, é quando fecha um ciclo. Então, aqui a gente vai ter um anel, tá? Mais 3, mais o número de equações vinda de articulações internas. Articulações, ele está se referindo às rótulas, certo? Então, vamos analisar aqui. Nós temos esta rótula e nós temos esta rótula. E o que são essas equações vindas de articulações? É o número de vigas ligadas à rótula menos 1. Então, neste caso aqui, como ficaria o nosso G? G, grau de hiperelasticidade, será número de componentes de reação de apoio, 4, que são 2 N's e 2 V's. Número de anéis, são um anel só. Então, 3 vezes 1. Menos 3, menos o nosso número de equações vindas de articulações internas. A gente está vendo esse menos aqui, ó, está englobando tudo isso, tá? Então, número de equações vindas. Nós temos duas articulações. Então, vamos lá. Nós temos, primeiramente, esta daqui nós temos 1, 2, 3 vigas. Então, é 3 menos 1. E nós temos este outro aqui. E 1, 2, 3. Mesma história. 3 menos 1. Então, nosso Gzão, o nosso G, nada mais é que esse 3 cancela com esse 3. Nós temos 4 menos 4. Certo? Porque aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar 2. Então, como isso se resultou em 0, nós temos um caso isostático. Tá? Então, lembre-se, anéis é quando fecha. Componente de reação de apoio, mesma história de sempre, é o número de reações de apoio. Assim como a gente já usava para calcular o nosso, vamos dizer, o nosso grau de hiperelasticidade das vigas.
E as equações vindas de articulações é o número de vigas ligadas a uma mesma rótula menos 1. Então, isostático. Então eu trouxe umas questões aqui do livro do Soriano para a gente fazer, para fixar bem essa ideia de hiperelasticidade. Então, primeiro exemplo aqui. Nós temos 3 apoios, sendo 2 fixos e um móvel, então você tem esta reação. Então aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 3 vezes o número de anel. O número de anel aqui é 0. Menos 3 menos o número de... Vamos deixar assim. Número de equações de rótula. Então nós temos 2 menos 1 mais... Essa daqui, se a gente for prestar atenção, ó, são duas só. É esta daqui, ó. É esta viga e esta outra aqui. Essa daqui é uma única só. Você vê que toda essa viga está por cima da nossa rótula. Então, são duas também. Então, 2 menos 1. E a mesma coisa do outro lado. 2 menos 1. Com isso, nós temos 5 menos 3. Menos 3. Então, isso aqui deu menos 1. Nosso G é menos 1. Então, isso aqui, ele é hipostático. Opa. Hipostático. Beleza. Nosso próximo exemplo, mesma história praticamente, porém, nós temos engastes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 anéis é 0. Vou colocar aqui 3 vezes 0 menos 3 menos equações de rótula. 2, então 2 menos 1. 2 menos 1. Este aqui agora, essa rótula está no meio de 3. Ele não está igual esse outro exemplo aqui que tinha esta viga aqui em V pendurada sobre ele, apoiada. Então é 1, 2, 3. Então é 3 menos 1. E o outro nós temos 2. 2 menos 1. Com isso, temos 8 menos 3 menos 4. Que é 2, é 1 mais 2, 4. Então, agora esses dois aqui, tanto 5 quanto 6, eu vou deixar como um desafio para vocês. Mas já aviso aqui, o nosso G neste é 3, então ele é hiperestático. E o nosso G neste é menos 1, o que o torna hipostático. Tá bom? Entendido agora a nossa hiperelasticidade, o cálculo dela, a gente pode agora partir para o equilíbrio de barras e nós. E como eu tinha falado antes, é quebrar o pórtico em várias vigas, sempre aonde ele tem essa virada aqui de 90 graus. Por enquanto vai ser 90 graus, nossos exemplos, mas pode ter mais à frente um pórtico com barra inclinada. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é a armadura positiva. Igual, lembra que quando a gente fazia nossos exemplos de viga, nós tínhamos aqui, por exemplo, a gente definia assim, ó, já era definido para baixo. Mas esse aqui a gente tem várias orientações. Tá? Então, a gente vai ter que relembrar aqui como é que a gente fazia antes, que era desta forma aqui, ó. Nós tínhamos a nossa viga e definimos como positivo isso daqui, ó. Certo? Então nós temos a nossa normal e a nossa cisalhante. No nosso momento positivo, a gente adotava a armadura aqui para baixo, porque a nossa viga iria fazer isto daqui. Então o nosso momento era neste sentido. Então é importante a gente definir aqui já no começo qual vai ser a nossa adoção
de momento positivo, de armadura positiva. Então, nesse exemplo, eu vou adotar assim. Perfeito. Então, o primeiro passo aqui que nós temos que fazer, como sempre, é encontrar reações de apoio. Lembrando que o nosso objetivo nessas questões é sempre conseguir, vamos dizer, o nosso maior objetivo é encontrar os pontos máximos de momento, de força normal, força cisalhante. Porque quando a gente for calcular uma estrutura, a gente quer saber onde que são esses locais. Então, temos aqui o nosso, vamos colocar V1, vamos colocar A aqui na verdade, ponto A, ponto B, VA, NA e NB, VB. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é simplesmente calcular o momento em A. O momento em A, nós sabemos que é 0. Certo? A somatória de momento em A é 0. Então, com isso, temos VB, braço de alavanca, certo? VB. Está gerando sentido? Anti-horário, então é positivo. VB vezes esse braço de alavanca, que é 4 mais 3,5, então 7,5. Menos 15, que multiplica o quê? 1,8. Eu já vou deixar enxuto aqui todos os 15, tá? Então 1,8 mais 3,8 mais 5,8. Certo? E aqui o nosso 20 ele também vai gerar sentido horário. Então ele é negativo. Menos 20. Como é carga distribuída, tem que multiplicar por todo o seu comprimento. E o centroide dele é metade. Estará aqui a sua carga. Então, vezes a distância de 2. Com isso, encontramos que VB é 43,55 kN. Então, VB encontrado, só nos resta calcular as reações de A. Uma coisa que a gente pode fazer fácil é encontrar o VA na horizontal. Tá? Então, somatória de força em X é igual a 0. Então, nós temos VA mais 20 vezes 4. Com isso, a gente descobre que VA é 80 kN para a esquerda. Então, isso aqui, já vamos arrumar isso aqui. VA, ele é, na verdade, para cá. VA. E vamos fazer a somatória de força em Y igual a 0. Então, temos NA menos 3 vezes 15 mais o nosso VB. Com isso, NA nada mais é que 1,45 kN. E é para cima. VB também é para cima. Agora vamos aplicar o método das barras e nós. Então, como eu havia falado antes, a gente vai quebrar a nossa estrutura. Então, uma barra. Tem que tomar cuidado que isso daqui ocupa bastante espaço, tá? Esse método aqui. Aqui. E a gente vai representar por quadrados a nossa junção aqui. Então, este ponto aqui, eu vou chamar de ponto C, é este daqui. E aqui do outro lado, a nossa outra barra. E a gente já pode colocar nossas reações aqui, tá? Então, nós temos NA 1,45. Nós temos essa força na horizontal de 80. E aqui no B, temos 43,55. Tá? Tudo isso em kilonewtons. E o momento vai ser em kilonewton metro. E a gente tem que colocar obrigatoriamente aqui no nosso método da barras e nós as forças externas também. Então, coloquemos.
certo? 15, 15, 15. E aqui desse lado, uma carga distribuída de 20. Carga distribuída de 20. Tá? Então, o que a gente quer é conseguir fazer o equilíbrio da barra em A, da barra de B, e no fim o ponto C ficar em equilíbrio, porque a gente vai ter nossa verificação de que está tudo certo nas nossas contas. Então, primeira coisa que a gente pode fazer, vamos calcular aqui nossas reações aqui, tá? Reações neste ponto. O que a gente pode fazer? Então nós temos este, e como o nosso momento, como nossa armadura é positiva para cá, o nosso momento tem que ser positivo para cá. Então, nós temos o nosso N, o nosso V1, V1, N1 e o nosso M1 aqui. Então, por somatório de força, em X da barra AC, a barra AC é igual a 0. E nós temos o que? 80 menos 80 mais 20 vezes 4 mais o nosso V1. A gente descobre aqui que o nosso V1 é igual a 0. Então a gente já pode apagar isso que a gente já havia feito. V1 é nulo. Somatória de força em Y igual a 0. Temos para cima 1,45 e o N1 a gente decidiu que estava para cima, mas na verdade ele está para baixo, né? É menos 1,45. Ele está para baixo. A gente adotou o N1 para cima, por quê? Porque é como é a nossa adoção de positivo, certo? Então, assim. Do mesmo jeito que a gente tinha feito para as vigas, a gente vai adotar aqui, porque vai ajudar a gente a fazer o nosso diagrama de forças e esforços. Então aqui a gente precisa falar que N1 é menos 1,45. E o momento? Então, somatória de momento aqui na barra AC. Somatória de momento em C da barra AC tem que ser 0. Então, temos 1,45 não faz nada. 80 vai gerar sentido horário. Então, é menos 80 vezes 4. E o nosso 20 ele pode estar concentrado aqui. Então, ele vai gerar sentido anti-horário. Então, é mais 20 vezes 4 vezes esta distância que é de 2 metros. Mais o nosso M1, nesse sentido. Então, a gente encontra aqui M1 nada mais é que 80 vezes 2, que é 160 kN vezes metro. Aqui nós temos em kilonewtons. Então, nosso M1 de fato está no sentido positivo, 160. Agora, por reação, por equilíbrio, como um ponto está em equilíbrio, este ponto aqui, ó, este ponto é o mesmo ponto que esse. É exatamente o mesmo. Então, como ele está em equilíbrio, a reação aqui em cima vai ser contrária à reação que a gente achou. Então, temos aqui para baixo o nosso menos 1,45. E como o M1 está gerando sentido anti-horário, aqui tem que girar sentido horário. Nós temos 160. Perfeito. Então, agora deste lado aqui, tem que dar exatamente a mesma coisa, certo? Aqui vai ter que dar menos 1,45 e aqui vai ter que dar 160. Perdão. Aqui tem que dar para cima o mesmo valor, né? Que a gente está analisando
Aqui vocês vão ver, ó, aqui nós temos que 1,45 é nossa normal, mas aqui é nossa cisalhante. Por elas serem perpendiculares, as duas barras, a normal vai se cancelar com a cisalhante. Então, agora vamos fazer os cálculos da nossa barra BC. Então, esse aqui é A e este é B. Então, aqui nós vamos ter uma reação. Aqui é o sentido positivo, porque nossa armadura está aqui. E para fora é o nosso positivo. Nós temos aqui, a gente já sabe, só de analisar, a gente sabe que a horizontal vai ser 0. Tanto porque aqui não tem horizontal, e tanto que aqui não pode ter horizontal, porque senão não vai estar em equilíbrio. Então a gente pode falar que é 0. Então, somatória de força em Y da barra BC tem que ser igual a 0. Nós temos menos 3 vezes 15 mais 43,55 mais o nosso V2 mais V2. Com isso a gente encontra que V2 é 1,45 kN. E aí, será que é o que a gente queria? Vamos ver. Aqui nós temos 1,45. E agora o nosso momento positivo daqui é neste sentido. Então, somatória de momento no ponto C, calculado pela barra BC, é igual a 0. Somatória é 0. Então, isso será igual a 43,55, está girando no sentido anti-horário, certo? Então, vai ser 43,55 vezes a nossa distância total, que a gente vê calculado aqui antes, é 7,5. Então, 7,5 menos 15, que multiplica 1,8 mais 3,8 mais 5,8. Essa força de 1,45 não gera momento em C, porque esse ponto aqui é o mesmo que este ponto. Então, isso daqui menos o nosso M2, porque se a gente for ver, ele está girando, na verdade, no sentido horário, né? Então, seria menos M2 igual a 0. Com isso, M2 é 159,98. Por que isso aconteceu? Porque o nosso 43,55 a gente arredondou. Não é exatamente 43,55. Então, isso aqui é aproximadamente 160, tá? Kilonewtons metro. Então, M2 de fato é nesse sentido. Então, 160. E como é o mesmo ponto e ele está em equilíbrio, os sentidos são opostos. Então, nós temos 160. E aqui, a nossa orientação correta é aqui. Então, 1,45. Vamos ver se isso aqui está em equilíbrio? Nós temos 160 horário, 160 anti-horário. Fechou? Esse daqui nós temos 1,45 para baixo. E esse aqui, como tem sinal positivo, na verdade ele estaria para cima. Ele está apontando para baixo, mas como é negativo, ele está para cima. Então, 1,45 para baixo e outro para cima, cancelou. Então, o nosso C de fato está em equilíbrio. Então, conseguimos fazer o nosso método de barras e nós. Agora, o próximo passo é só fazer os nossos diagramas. Agora, o diagrama ele é um pouquinho diferente do que a gente fazia antes, em questão de desenhar a nossa estrutura. Porque antes a gente fazia uma única barra, né? Agora a gente vai ter que desenhar toda a estrutura. Mas, se quiser, a gente pode separar, fazer um diagrama só desse, fazer normal, cisalhante, momento só desse, e depois só desse. Mas eu prefiro fazer tudo num só. Então, o nosso primeiro diagrama é o diagrama da normal. Então, nós temos aqui e aqui. Perfeito. Então, se a gente for analisar aqui, o nosso 1,45, na verdade, ele está negativo. Porque a nossa barra, essa daqui, nós temos o quê? Isso daqui, né? A gente sabe que da direita é para baixo e aqui é para cima.
para a esquerda e para baixo. Então esse aqui na verdade é negativo, o que apareceu aqui. Então, nosso negativo é para dentro, negativo, menos 1,45. E aqui na barra BC a gente não tem nenhuma normal, então é zero. Próximo diagrama, nós temos o diagrama da cisalhante. Então, o nosso DV. Aqui embaixo, nosso 80 é positivo, perfeito. E como nós temos carga distribuída, a gente já sabe que vai ser triangular. Aqui o nosso diagrama de V, porque a gente sabe que é integral. A gente viu isso explicitamente nas equações diferenciais de momento, de cisalhante e de momento. Então, aqui é zero, conforme o nosso diagrama. Triangular, ele vai diminuindo. Então, positivo, 80. Agora, aqui em cima, a gente sabe que o nosso positivo é aqui em cima, tá? Então, a nossa cisalhante, ela inicia-se no 1,45. E como não tem carga distribuída, a gente sabe que ela é constante. Então, 1,45, ele é positivo ou negativo aqui na nossa estrutura? Ele é positivo, está correto, porque a nossa adoção é esta daqui. Então, 1,45 está correspondendo, então ele é positivo. Então, 1,45. 1,45. Ele vai, até aparecer o nosso 15. Então, desce aqui, 15 menos o nosso 1,45. Isso vai dar 13,55. Então, 13,55. Ele continua até o próximo 15. Soma 15. Aqui nós temos 28,55. Soma outro 15. Nós fizemos 1, 2, certo? 1, 2. Tem que somar outro 15. Nós temos 43,55. Ele continua até a gente encontrar o nosso 43,55. Que nesse caso, ele é para baixo, na verdade. Então ele é negativo. Então, é negativo. Perfeito. Beleza? Agora só falta a gente fazer o nosso diagrama de momento. O nosso DM. Vamos lá. A gente sabe que aqui é zero. A gente sabe que aqui no ponto C, vindo da barra A, C, o nosso momento é positivo 160. E positivo é para baixo. Então, 160 aqui. 160. E como vai ficar o nosso desenho aqui? Vai ficar desta maneira. Mas como é uma equação aqui de segundo grau, a gente precisa de 3 pontos para desenhar, na verdade, né? E o que a gente sabe, como a carga é distribuída, a gente pode fazer isso daqui. E na metade, aqui nós temos 2 metros. Podemos colocar aqui este valor, que é P L quadrado sobre 8. O nosso P, que é a carga distribuída, 20. O nosso L, que é a nossa distância total, é 4. Ao quadrado, 16. Dividido por 8, nós temos 40. Então, como a gente está seguindo um triângulo aqui, esse valor aqui é 80 mais 40. Então, nós temos 120. Beleza, e esse aqui é positivo. Agora só falta a barra BC. A gente sabe que aqui o nosso momento é zero. Agora vai vir brincadeira, porque a nossa carga aqui, olha como ela é. Se a gente for integrar, vai resultar em triângulo, certo? Então, a gente inicia aqui com 160, ok? Aqui, ó. 160, ele é
positivo. Então, 160 para baixo. Nosso ponto aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, este e este. Vamos colocar aqui eles. Este e este. O que a gente viu da diferencial é que a gente pode simplesmente somar a área do nosso gráfico da cisalhante. Então, como a gente sabe que aqui é 160 mais esta área, que é 1,45 vezes essa distância aqui. Essa daqui que é 1,8. Então, temos que fazer 160. Aqui temos 160 mais 1,45 vezes 1,8. E nós temos que traçar aqui o nosso trapézio. Isso nos dá 162,81. Tá ficando apertado isso daqui, vamos aumentar. Agora aqui, a gente sabe que a nossa área é negativa, então a gente vai subtrair. Então, coloquemos aqui. Temos positivo, certo? Positivo. Então nós temos o nosso 162,61 menos esta área toda aqui, ó. Isso aqui mede 2 metros. Isso mede 2 metros. Isso mede 1,8 metros. Então, isso aqui nada mais é que 162,61 menos o nosso 13,55 vezes 2. Isso nos dá 135,51. Próximo, a área negativa. Subtrai. Subtrai qual área? Esta toda aqui agora. Então, nós temos 135,51 menos 2 vezes 28,55. E isto resulta em 78,41. E a gente já sabe que aqui é zero, a gente já podia ligar aqui. Mas para conferir, sempre importante conferir, vamos ver se isso daqui dá zero. Então nós temos 78,41 menos o que? 1,8 vezes 43,55. Isso de fato dá zero. Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo de pórtico utilizando barras e nós. Você viu que não é difícil. O segredo é conseguir ter certeza que o nosso ponto de nó, que é nesse caso aqui o nosso ponto C, ele esteja em equilíbrio. Tá? A gente pode usar outras referências. A gente podia, na verdade, usar essa barra, fazer essa barra, depois calcular essas reações e ver se aqui zerava. Também é um método, dá para fazer assim. Então, é simplesmente calcular várias vigas, não tem segredo, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me mandar e eu vou lançar mais aí uns exercícios mais complicados. Complicado não, porque na verdade é sempre a mesma coisa, né? É sempre quebrar em várias vigas. Então, foi isso e até a próxima.